Olá! Nesta dica do professor, vamos entender por que a análise exploratória de dados é essencial antes de aplicar machine learning. Quando começamos a estudar ciência de dados, muitas vezes imaginamos que o passo mais importante do processo é aplicar algoritmos de machine learning, aprendizado de máquina. No entanto, existe uma etapa que acontece antes disso e que pode determinar o sucesso ou até mesmo o fracasso de um projeto de dados. Essa etapa é chamada análise exploratória de dados, também conhecida como EDA, Exploratory Data Analysis. Bom, a análise exploratória de dados consiste em examinar e investigar um conjunto de dados para compreender sua estrutura e suas características principais. Antes de treinar qualquer modelo de aprendizado de máquina, o cientista de dados precisa entender profundamente com quais dados ele está trabalhando. Isso envolve observar como os dados estão distribuídos, identificar padrões e verificar também se existem inconsistências ou problemas na base. Mas o que a gente estuda durante a aplicação da EDA? Durante a análise exploratória, utilizamos diferentes técnicas para investigar os dados. Entre elas estão estatísticas descritivas, como média, mediana, desvio padrão e outras medidas que ajudam a entender o comportamento das variáveis. Também utilizamos gráficos e visualizações, como histogramas, gráficos de dispersão e boxplots. Essas visualizações ajudam a identificar a distribuição dos dados, possíveis valores extremos, conhecidos como outliers, e relações ou correlações entre variáveis. Esse processo permite também descobrir informações importantes que muitas vezes não são visíveis apenas olhando a tabela de dados. Mas por que a EDA então é tão importante? Sem realizar uma análise exploratória adequada, um modelo de machine learning pode aprender padrões incorretos ou distorcidos. Por exemplo, se existirem erros nos dados, valores inconsistentes ou relações inesperadas entre variáveis, o modelo pode gerar previsões pouco confiáveis. Por isso, muitos especialistas afirmam que uma parte significativa do trabalho em ciência de dados está justamente em compreender os dados antes de modelar. A análise exploratória também ajuda o cientista de dados a formular hipóteses e orientar as próximas etapas do projeto. A partir da EDA, é possível então decidir quais variáveis são mais relevantes, quais dados precisam de tratamento adicional e quais modelos podem ser mais adequados para o problema. Ou seja, a análise exploratória de dados funciona como um mapa inicial que orienta todo o restante da análise. Assim, nessa unidade, vamos aprender como explorar dados de forma estruturada, utilizando técnicas estatísticas e visualizações, que ajudam a transformar dados em conhecimento. E você vai perceber que, antes de aplicar algoritmos complexos, o primeiro passo para um bom projeto de ciência de dados é entender profundamente os dados que temos em mãos. Até a próxima dica do professor.